Daí, pessoal, mais uma resolução. Abílio A e Gioconda G estão sobre uma superfície plana de uma mesma praia. E em um dado instante vem, sob respectivos ângulos de 30 graus e 45 graus, um pássaro, P, voando conforme é representado a seguir. Considerando desprezíveis as medidas das alturas de Abílio e Gioconda, e sabendo que naquele instante a distância entre A e G era 240 metros, a quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia? Bom, então tudo que ele tem aí como informações no texto do exercício, ele transpôs para o desenho. Então eu tenho aí aqui a localização do Abílio, aqui a localização da Gioconda, a distância entre eles 240 metros, como está colocado no exercício, e aqui em cima um pássaro P. O ângulo de visão do Abílio em relação ao pássaro é 30 graus e o ângulo de visão da Gioconda é 45 graus. Então todas as informações do corpo da questão está no desenho. E aí ele pede a quantos metros de altura o pássaro estava da superfície da praia. Então ele quer descobrir na realidade o que? Ele quer descobrir essa medida aqui, ó, distância do pássaro até o chão. Então isso aqui é o que ele quer descobrir, que eu vou chamar de H. Né? Normalmente a altura se usa a letra H, né, que é a primeira letra da palavra altura em inglês, né, height. Então vamos calcular assim, ó. Fazendo essa marcação da altura, eu percebo que o triângulo original ele se divide em dois triângulos retângulos. E aí então eu vou justamente separar esses triângulos para ter um aproveitamento didático, um entendimento facilitado. Então olha só, aqui tá, estou desenhando o primeiro triângulo, tá? Sob um ângulo aqui de 30 graus. Aqui o ponto A representando o Abílio. Aqui o ponto P do pássaro e aqui a altura. E aí vou fazer o outro triângulo. Ver que a altura é a mesma, olha só, vou usar os mesmos quadradinhos. Aqui um pouco mais curto. E aqui eu tenho o ângulo de 45 graus. Aqui o ponto que representa Gioconda e aqui de novo, né, o pássaro. Ok, e aqui a altura H. Bom, está faltando informações, ou está faltando uma informação aí para colocar em cada desenho. Observa que a distância entre A e G é 240 metros. Então, se eu chamar essa distância aqui, ó, de x, daqui até aqui, ó, x, deixa eu colocar aqui em azul, ó. Se eu chamar isso aqui de x, então esse outro pedaço, esse outro segmento aqui é 240 menos x. Então justamente, ó, 240 menos x, e aqui eu tenho x. Ok. E aí agora vamos para a parte trigonométrica, né? Listando primeiro, ó, o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 240 menos x e tenho h. Então vou começar pelo que eu quero. Eu quero h. O que o h é? O h é cateto oposto em relação a 30 graus. E o que o 240 menos x é? O 240 menos x ele é cateto adjacente do 30 graus. Então eu tenho aí uma situação de tangente, porque quem relaciona cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Já vou até armar isso, ó. Tangente de 30 graus, que é igual cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, igual cateto oposto h, cateto adjacente 240 menos x. Ok? Vou deixar assim por enquanto. Vou cruzar. Ó, vai ficar 3 vezes h igual
raiz de 3 que multiplica 240 menos x. E aí vou dar um tempo assim. No outro, olha só que me chama a atenção, ângulo de 45. Quando o ângulo é de 45, o que eu sei? Que os catetos são iguais. Catetos iguais. Então eu sei que, só olhando para o 45 graus, que x é igual ao h. Então, prestando atenção nesse 45, eu já concluo isso, que x é igual a h. Se eu não tivesse me ligado desse detalhe, eu teria que pensar que o h é cateto oposto em relação ao ângulo de 45, o x é cateto adjacente em relação ao ângulo de 45, e mais uma vez aí eu tenho tangente. E aí tangente de 45, cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de 45 é igual a 1, cateto oposto h, cateto adjacente x, faz a falsa passagem, x vezes 1x, e aí realmente, ó, x igual a h. Então eu já sabia disso porque o ângulo é de 45. Ok, se o x é igual a h e eu estou querendo descobrir o valor do h, o que eu faço aqui nesta? Ó? Eu pego essa informação e venho para cá. Ó. Então, no lugar do x, eu ponho h. Ou no lugar do h, eu ponho x. Quem eu vou substituir? Bom, eu vou substituir o x por quê? Porque a pergunta, né, é qual é a altura. Então, eu substituo o x por h para que a altura se manifeste aqui na equação. 3h igual a raiz de 3, que multiplica 240 menos h. E agora é só resolver isso. Vou fazer o seguinte, eu vou 3h, vou aplicar a distributiva aqui, acho que é o jeito melhor. Raiz de 3 vezes 240 dá 240 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos h, menos raiz de 3h. Então, 3h, trago para cá mais raiz de 3h. Estou deixando o h do mesmo lado porque eu quero isolar, né? 240, raiz de 3 fica aqui. Coloco esse h em evidência. Me sobra aí 3 mais raiz de 3, né? H vezes 3, 3h. H vezes raiz de 3, raiz de 3h. Isso é igual a 240 raiz de 3. Para isolar o h igual 240 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Está aí o valor do h, está aí o valor da altura. Mas eu olho para as alternativas e não tem nada disso. Por que não tem nada disso? Porque ele deve preferir a não presença de raiz no denominador. Né? A preferência é por ter denominador racional e não irracional. Então eu quero me livrar dessa raiz do denominador. Faço a racionalização de denominadores do segundo tipo, né? Tu deve lembrar que se multiplica aqui pelo conjugado do denominador. Então 3 mais raiz de 3, tu multiplica por 3 menos raiz de 3. Troca o sinal do meio. E em cima tu repete 3 menos raiz de 3 para que essa estrutura em vermelho valha 1. E aí está multiplicando por 1, não está alterando nada. Resolvendo isso, em cima eu tenho 240 raiz de 3, eu vou deixar até indicado, eu não vou nem multiplicar. 240 raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3. Embaixo eu tenho, olha só, produto da soma pela diferença. Então, vai dar aqui 3 ao quadrado, né? O quadrado primeiro, deixa eu colocar para ti no rascunho. Ó. 3 mais raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3. Isso vai dar o quadrado primeiro, 3 ao quadrado, menos o quadrado segundo, raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, menos raiz de 3 ao quadrado, cancela. 9 menos 3, que dá 6. Então, aqui está dando 6.
Que bom que eu não multipliquei, né? Aí eu posso simplificar aqui, ó. 240 por 6 dá 40. Então eu fiquei com 40 raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3. Aí eu vou verificar se eu tenho isso. E aí eu não tenho. Bom, se eu não tenho isso, eu vou resolver, né? Eu poderia já ter essa resposta, e seria uma resposta bem adequada para esse exercício. Mas eu não tenho, então eu resolvo. Ó. 40 raiz de 3 vezes 3, isso dá 120 raiz de 3. Menos, né? 40 raiz de 3 vezes menos raiz de 3, isso vai dar menos 40 vezes, olha só aqui de novo, ó, 40 raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso é o mesmo que 40 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 40 vezes 3, 120. Então deu 120 raiz de 3 menos 120. E aí? Bom, e aí que eu posso colocar o 120 em evidência. Me sobra aqui raiz de 3. E aí me sobra 1. Então raiz de 3 menos 1. E aí essa resposta deve aparecer. 120 que multiplica a raiz de 3 menos 1. E aí está na letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado por visitar o canal. Espero que esteja ajudando vocês e até a próxima.